Dois titãs do poder absoluto. Um representa a esperança da humanidade, o outro sua fúria incontrolável. O que aconteceria se Superman enfrentasse o Hulk em um cenário sem restrições, onde apenas um poderia sair vencedor? E esta pergunta vamos responder agora, na Arena do Coliseu. Mas antes, é claro, eu tenho que pedir como sempre para você deixar aqui o seu like com a sua inscrição. Como eu já falei, esse é um vídeo que dá um certo trabalho, exige mais pesquisa para ser feito. Então, eu preciso pelo menos do seu like com a sua inscrição para me motivar a trazer cada vez mais esse conteúdo. Se você gosta desse tipo de coisa, deixa a sua inscrição, o seu like. Então vamos começar vendo Força Física. A força física do Superman é suficiente para lutar de igual para igual com entidades como Darkseid e Mongul. O Superman extrai a sua força da radiação solar amarela, armazenada em suas células de modo a garantir um nível de poder constante, previsível e mensurável em termos práticos. Uma HQ da Liga, ele já conseguiu empurrar a plataforma espacial da Liga da Justiça, cuja massa supere muito a da Lua. Esses feitos, executados repetidamente ao longo das décadas de publicação, moldaram o perfil de força que, ainda que não cresça com emoção, é sempre elevado ao nível planetário, até mesmo estelar. Em contraponto, o Hulk obtém o seu poder, a radiação gama, que transformou Bruce Banner num ser cuja força cresce de forma quase exponencial com a raiva. Não há um registro canônico de um teto para essa escalada. Em Guerra Mundial, Hulk ele aniquilou ao mesmo tempo adversários como Coisa e Miss Marvel sem esforço perceptível, demonstrando que, na prática, sua força é incalculável. A força do Hulk cresce sem limite definitivo. A raiva é a fonte de sua energia e quanto mais ele apanha, quanto mais ele se frustra, maior é a sua capacidade de destruição. O que começa com a força no nível de uma montanha, rapidamente escala para um nível planetário e, dependendo do tempo de exposição, pode ultrapassar esse patamar. Enquanto a força bruta do Hulk pode variar de média para estratosférica ao longo do combate, a força do Superman permanece em magnitude astronômica desde o primeiro instante. Num confronto rápido, o kryptoniano venceria facilmente por simplesmente desferir golpes capazes de deslocar massivamente a crosta terrestre, enquanto Banner sequer perceberia a escala do impacto. Contudo, se a luta se estender por vários minutos, o Hulk pode atingir níveis de poder onde ele se iguala ou até supera os feitos iniciais do Superman. Vamos analisar agora velocidade. Quando o assunto é velocidade, a vantagem do Superman é quase absoluta. Embora não seja um velocista nato, ele rivaliza com os maiores da DC em reações e deslocamento. Em uma HQ do Flash, ele corre lado a lado com o Wally West durante quarteirões inteiros, acompanhando curvas complexas e evitando obstáculos. Já em outra HQ do Superman, o herói consegue ler e assimilar todo o conteúdo médico em poucos segundos, situação que exigiria um raciocínio tão rápido que ultrapassaria o nível humano em ordens de grandeza. Em momentos de crise, como em HQ da Liga da Justiça, o Superman realiza centenas de reparos simultâneos em prédios prestes a desabar, coordenando objetos pesados com precisão e velocidade impressionante. O Hulk, por sua vez, demonstra reflexos surpreendentes para um Colosso Esmeralda. Em Incrível Hulk, ele consegue interceptar mísseis em pleno voo, esmagando-os antes que explodam. Em outra HQ, ele conseguiu enfrentar Gladiador, um ser que opera em velocidades perto da luz e consegue deferir golpes antes que o adversário reaja. Mesmo assim, em seus picos de velocidade, em saltos raivosos, são meras frações do que o Superman pode atingir de forma sustentada. Consequentemente, o kryptoniano não só se move mais rápido, mas também mantém essa velocidade indefinitivamente, abrindo largas janelas táticas para deferir múltiplos golpes antes que o Hulk possa reagir. Outro ponto a ser analisado é a resistência. Na questão da durabilidade, ambos os personagens figuram entre os mais resistentes de seus multiversos. O Hulk já foi desintegrado e se regenerou totalmente em segundos, sobreviveu a explosões extremas da radiação gama, enfrentou ondas sísmicas de magnitude 10 e continuou de pé. Em Mortal Hulk, a sua imortalidade é praticamente canônica. Decapitação, implosões nucleares e até fendas dimensionais não representam obstáculo para a sua fisiologia regenerativa. Porém, o Superman exibe invulnerabilidade comparável, resistindo a impactos capazes de destruir continentes.
ele já foi capaz de sobreviver a núcleos de buraco negro e já foi atingido por energias míticas capazes de demolir montanhas. Seu processo de cura, embora não tão instantâneo como o do Hulk, acontece em poucas horas de regeneração sobre a luz solar intensa. Em geral, o fator de cura do Hulk confere a ele certa vantagem em durabilidade a longo prazo, pois explosões catastróficas que equivaleriam à morte para a maioria dos heróis são revertidas imediatamente. Já o Superman, um pouco mais dependente de sua fonte de energia solar, poderia sofrer um desgaste gradual em ambientes hostis, algo que o Hulk não experimenta, pois sua fúria só cresce diante a adversidade. Outro ponto são habilidades especiais. Além de força, velocidade e resistência, o Superman possui visão de calor capaz de gerar temperaturas de dezenas de milhões de graus Celsius. Seu sopro congelante solidifica lava em segundos, e um conjunto de sentidos que vão da visão microscópica à telescópica, sem falar na super audição, que capta ondas de rádio vindas de satélites em órbita. Seu voo interplanetário e interestelar, sem necessidade de suporte de oxigênio, permite abordagens táticas vetoriais vindas de qualquer ângulo. O Hulk, por outro lado, liberta radiação gama em níveis destrutivos que pode contaminar ecossistemas inteiros, conforme vistos em Incrível Hulk. A sua palmada sônica gera ondas de choques capazes de devastar cidades, derrubar inimigos que estão voando e até afastar seres super resistentes como Thor. Em algumas versões extremas, chegou a causar tremores capazes de destabilizar materiais próximos ao adamantium, embora nunca tenha quebrado diretamente. Em World Break Hulk, seus pisões foram tão fortes que causaram terremotos de magnitude 10 na escola de Richter. Tais habilidades fazem com que o Hulk não seja apenas um guerreiro corpo a corpo, mas também um agente de destruição ambiental massiva. A eficácia dos poderes secundários, no entanto, depende de um controle e do timing. O Superman pode alternar rapidamente entre visão de calor e sopro congelante para desestabilizar o Hulk, criando fissuras na costa terrestre e congelando fragmentos para reduzir sua mobilidade. Já o Hulk tende a usar seu arsenal Gamma de forma mais bruta, espalhando contaminação e abalando estruturas. Outro ponto seria ainda a inteligência. No campo do intelecto e da estratégia, Superman costuma levar vantagem. Treinado por monges kryptonianos em técnicas de combate como o Tocasmo Hall, por Bruce Wayne em táticas de guerrilha urbana e pela Mulher Maravilha em manobras de combate, ele combina força bruta com precisão. Sua habilidade de analisar padrões de ataque em tempo real o torna capaz de neutralizar múltiplos oponentes quase simultaneamente. O Hulk, em sua versão mais selvagem, é movido por instinto, mas assume facetas estratégicas quando Bruce domina o corpo. No arco Planet Hulk, o Hulk lidera exércitos, planeja emboscadas e até usa o conhecimento tático para derrubar oponentes numericamente superiores. Em Guerra Mundial Hulk, ele organiza uma campanha de vingança meticulosa contra os Illuminates da Marvel, utilizando tanto força bruta quanto manobras de distração para eliminar membros isolados do grupo. Esse equilíbrio entre instinto e intelecto faz do Hulk um adversário formidável em qualquer cenário de batalha. Por fim, o fator tempo é um grande árbitro nesse duelo. Se a batalha durar alguns minutos, o Superman pode ganhar com uma série de socos, visão de calor e sopro congelante antes que o Hulk perceba o perigo. Caso a batalha se prolongue, o Hulk entrará em um pico de raiva e seus golpes terão potências equiparável a impactos estelares, capazes de rasgar a crosta terrestre. Se a batalha durar mais algumas horas, o Hulk pode alcançar um estado de força e regeneração tão elevados que qualquer ataque do Superman será ineficaz, forçando o kryptoniano a recorrer a estratégias de contenção, como aprisionar o Hulk em redomas energéticas ou atraí-lo para ambientes extremos. Em resumo, o embate técnico entre Hulk e Superman é, acima de tudo, um teste de quem decide a luta primeiro. O Superman tem o poder para liquidar o combate rapidamente, com velocidade e precisão. O Hulk, por sua vez, conta com uma escalada de poder e a imortalidade regenerativa para se tornar virtualmente invencível em uma batalha de resistência. A batalha. No início do confronto, Superman leva clara vantagem. Sua velocidade é absurda. Ele voa, pensa e ataca em frações de segundos. Poderia, em tese, golpear o Hulk antes mesmo que ele percebesse o que está acontecendo, usando força de megas toneladas, visão de calor e táticas refinadas de combate. O kryptoniano domina os primeiros momentos. O Hulk é lançado contra montanhas, enterrado no solo, atravessa quilômetros de aço e concreto, mas ele se levanta sempre.
Cada golpe que o Hulk recebe apenas alimenta sua raiva, e com a raiva, sua força cresce exponencialmente. A estratégia do Superman, vencer rapidamente, se torna sua armadilha, porque o tempo é aliado do Hulk. Cada segundo de luta, cada impacto sofrido transforma um monstro em algo ainda mais perigoso. Sua durabilidade extrema, o fator de cura e a resistência física quase ilimitada o tornam um adversário que evolui diante da força do inimigo. Enquanto o Superman pode se desgastar, especialmente se privado da energia solar, o Hulk não se cansa, não desacelera, não para. Ele se adapta e a escala de força ultrapassa o que o kryptoniano consegue conter. O confronto, que começou com domínio técnico e velocidade, se transforma num pesadelo. O Hulk atinge seu estado de fúria máxima, o temido Wood Break. O solo treme, ondas de choque percorrem quilômetros, o ar vibra com a energia gama. Agora, o Superman não enfrenta mais apenas força bruta, enfrenta um ser que está além da escala. Seus golpes não o derrubam mais, suas manobras não afastam o inimigo, e ele próprio começa a sentir o desgaste. O Hulk, por outro lado, parece estar apenas começando. Com um soco, rompe a barreira sônica, com o outro, lança o Homem de Aço ao chão, e com força suficiente para abalar a crosta terrestre. E, no impacto final, carrega em seu punho toda a energia de um mundo prestes a se partir. No fim, o Homem de Aço cai. Conclusão: por que o Hulk vence? O Superman é mais rápido, mais técnico e começa mais forte, mas ele tem um teto. O Hulk não. E essa é a chave da vitória. A curva de crescimento do Hulk o transforma em um oponente impossível de vencer com força direta. O tempo joga a favor dele e a dor o fortalece, a destruição o alimenta. A cada tentativa de derrota apenas o empurra para um nível mais alto de poder. Superman pode ser mais veloz, pode ser mais versátil, mas se ele não conseguir vencer rapidamente, e eu acho que ele não conseguiria, ele perde terreno rapidamente. No final, o Hulk não vence porque é melhor em tudo. Ele vence porque é impossível detê-lo quando a sua fúria atinge o nível máximo. Não há cálculo tático que impeça o inevitável. A força do Superman é gigantesca, a do Hulk é infinita. O Superman ainda poderia ganhar se conseguisse acalmar o Hulk, mas são chances baixas. E é por isso que o Gigante Esmeralda é o vencedor dessa batalha. E se você ainda está em dúvida, é só lembrar que o Superman morreu para um oponente que, assim como o Hulk, é pura força bruta, que foi o Apocalipse. Mas eu quero saber de você. Você acha que o cenário seria outro? Se o Superman tem chances? Se o Superman ganharia? Ou você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E também deixa aqui a sua inscrição no canal, porque assim, quando eu trazer outro confronto, outra batalha de personagens, você vai estar por dentro de tudo. Até lá, você pode assistir outros vídeos daqui no Coliseu. É só clicar aqui no final. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.